Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso último tópico, dentro obviamente da chamada sucessão em geral. A partir do próximo bloco a gente vai começar a trabalhar com vocês a sucessão legítima, né? Lembrando que a gente já tem a legítima testamentária e acredito que chegaremos em partilha. Bem, dito isso, vamos para o nosso último tópico, que é justamente para trabalhar a chamada ação de petição de herança. Essa ação de petição de herança está talhada, cunhada, né, esculpida nos artigos 1824 e vai aí até o artigo 1828. Lembrando, obviamente, que 1829 ele fala da ordem de vocação hereditária, né? Então, do 1824 a 1828, a ação de petição de herança, também conhecida como petitio hereditatis. Ah, e notem, quando vocês forem escrever petitio, né, como é latim, escreve petitio. Lembrem-se sempre, né, se vocês, a última palavra, quando termina em T e O, em latim tem som de C e O, senão a gente corre o risco de mexicanizar o direito, né? Tipo, muchacho libelli, ou seja, que mutatio libelli, tá certo? Então, vamos falar da petitio hereditatis, mas escreve petitio, tranquilo? Então, ação de petição de herança, 1824 a 1828. Primeiro detalhe, gente. Essa ação, ela busca que o sujeito ele se torne herdeiro. Em outras palavras, ele pede para tornar-se herdeiro. E notem, ainda que depois da partilha realizada, ainda que depois da partilha já concretizada, materializada. O grande exemplo que eu dou disso daqui seria justamente o seguinte. Imaginem se hoje eu descubro que eu sou filho do Ayrton Senna. E falo assim, nossa, sou filho do Ayrton Senna. O que eu posso fazer? Eu posso pleitear todos os bens, todos os bens, todos os bens, prof. Todos, mas tem prazo prescricional? Veremos isso adiante. Mas de qualquer forma, eu peço para que esses bens que já foram partilhados, eles sejam restituídos. E vamos fazer o quê? Um novo acervo. Vamos montar um novo espólio, independentemente de onde esses bens se encontrem. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do seguinte, quando a gente fala dessa chamada ação de petição de herança, devemos lembrar aquilo que eu expliquei para vocês dentro de herança e sua administração. O que eu expliquei? Eu falei que herança nada mais é do que um bem imóvel. Lembra disso? Um bem imóvel e indivisível. Daí eu falei do condomínio eventual para indivíduo. Esse bem imóvel demonstra natureza jurídica, né? Natureza jurídica dessa ação de petição de herança. Qual que é a natureza jurídica dessa petição de herança? É a natureza, né, que eu ia falar para vocês. Eu ia falar até do exemplo do Harry, né? Só que o Harry ele não é mais da família real. Então ele é o exemplo do William, né? O William. Ou seja, o William ele continua sendo uma natureza real, né? Ou seja, estamos falando da Inglaterra. Príncipe William. Por que você fala do príncipe William Charles? Pelo seguinte, gente. Essa ação ela tem natureza real. Em outras palavras, dentro dessa ação surge o instituto que a gente denomina de direito de sequela. O que é o direito de sequela? É a possibilidade de eu pleitear esses bens na posse de quem eles se encontrem, né? E ó, isso é muito legal, inclusive, quando a gente fala de uma ação de investigação de paternidade. Então eu posso cumular essa ação com uma investigação de paternidade. Ou seja, eu peço para comprovar que eu sou filho do Ayrton Senna, investigo a paternidade e ainda pleiteio a cumulação do pedido de herança. Que loucura, né? Então, vamos lá. Essa é a ideia geral desse instituto. Vamos trazer por tópicos para ficar mais fácil. Então, dentro da ação de petição de herança, o que ele é? Ele se trata de uma ação, né, de natureza real que busca o quê? Que busca que o indivíduo ele peça a sua inclusão como herdeiro. Esse é o conceito. Esse é o conceito da ação de petição de herança. Um conceito, diga-se de passagem, que está cunhado, talhado, esculpido no artigo 1824, tudo bem? Eu acho que é bastante interessante, então a gente pontuar isso. Tem natureza real e o sujeito ele pleiteia aí, obviamente, sua inclusão. Lembrando, obviamente, o espólio é uma coisa só? O espólio é uma coisa só. É uma coisa indivisível? É uma coisa indivisível. Então o que eu vou falar? Eu vou pedir, na verdade, que todos os bens sejam restituídos ao acervo. Todos os bens hereditários. Esse todos os bens hereditários compõem o artigo 1825. 1825 decorre da ideia de indivisibilidade. Ou seja, todos os bens, indivisível, restituídos ao
acervo, restituídos ao acervo, 1826. E por que faz isso? Isso daí decorre justamente da ideia, né, que o espólio é uma coisa só e eu vou querer uma nova partilha. Uma nova partilha para quê? Para que agora eu seja incluído nessa situação, que eu seja incluído nos bens a serem partilhados. Beleza, beleza? E notem, esses bens, não importa com quem eles se encontrem, ainda que estejam com terceiros. Eu sei que muitas vezes nessa situação me surge aquela pergunta, prof, né? E se de repente todos os bens já foram vendidos e o indivíduo não tem mais dinheiro para arcar? Se os bens todos já foram vendidos, é como se fosse aquela situação do ausente que volta, né? A chamada volta dos mortos-vivos, artigo 39 do Código Civil. Ou seja, ele vai ter aí os bens no estado em que esses bens se encontrem, né? Lembrando, obviamente, que a gente vai sempre buscar esse dever eventual de indenização. E a gente vai observar se houve uma boa ou uma má fé, né? Show de bola, tranquilo, sem grandes entraves, né? A Siri aqui tocou. Mas vamos nessa. O que mais que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês acerca do prazo, né? Quando que eu posso pleitear o prazo? Ah, e só um detalhe, já que eu falei de boa e má fé, essa boa e má fé se encontra no artigo 1827, parágrafo único, né? Lembrando, obviamente, que se o indivíduo ele tiver de má fé, quando ele realiza a venda, ou até mesmo fala assim, olha, já que vai ter que restituir todos os bens, eu vou vender para um terceiro, falo que esse terceiro estava de boa fé, etc, blá, 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 blá. Esse indivíduo que está de má fé e, de certa forma, ele realiza uma falsa venda, ele ainda arca aí com uma eventual perdas e danos, ele vai ter que pagar uma indenização. Bem, eu quero saber, eu tenho um prazo para entrar com essa ação? Eu tenho um prazo, então, para pedir essa minha herança? E aí é onde surge o grande debate dessa ação de petição de herança. Por quê? Porque muitos falam assim, gente, tem que ter um prazo. E tem que ter um prazo por quê? Porque se a gente for observar, se a gente for parar para analisar, né, esse prazo ele traz uma segurança jurídica para os herdeiros, aqueles que já usufruem do bem. Imaginem eu hoje descobrindo que eu sou filho do Ayrton Senna. Pô, já são mais de 26 anos da morte do Ayrton Senna. Em outras palavras, vai ter que voltar tudo e a gente discutir tudo de novo. Cadê a minha segurança? Então, acerca do prazo, primeira corrente é que sim, existe um prazo. E esse prazo, inclusive, ele está numa súmula, que é a súmula 149 do STF. Essa súmula 149 do STF, ela vai falar assim, olha, ação de investigação de paternidade é imprescritível. Então, eu posso pedir investigação de paternidade a qualquer tempo, né? Mas não é a de petição de herança. É mais ou menos isso, que está aí esculpido, talhado. Em outras palavras, esse não é a de petição de herança, quer dizer que, então, a petição de herança, ela vai ser necessariamente, né, vai ter que ser ajuizada dentro de um prazo. Daí vocês me perguntam, qual o prazo então, prof? A gente vai lembrar justamente do primeiro tópico que demos em sucessão geral. O que? As disposições gerais. E eu lembro que eu falei, dentro da sucessão a gente aplica a lei vigente no momento da morte. Em outras palavras, se o sujeito morreu em 2003, aplica o Código 2002. Se ele morreu em 98, aplica o Código 16. Então a gente vai observar o prazo existente no momento da morte. Em outras palavras, se morreu durante a vigência do Código 16, é um prazo de 20 anos da abertura da sucessão. É um prazo de 20 anos contados no momento do sujeito que a criatura conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, fez o desenlace e foi em direção à luz, né? E daí, prof? E se a gente falar do Código 2002? Se a gente falar do Código 2002, o prazo muda. Código 2002, então, o prazo é de 10 anos. Isso está no artigo 205 do Código Civil, tudo bem? Então, isso está no artigo 205 do Código Civil. Leve, leve? Show de bola, né? Então, esses são os prazos. Morreu durante a vigência do Código 16, 20 anos. Morreu durante a vigência do Código 2002, 10 anos, tá? Lembrando, contudo, entretanto, uma observação aqui dentro dessa primeira corrente. Qual que é a observação? A observação é um julgado do STJ, que é do ano de 2016. Então, observação, julgado do STJ, né? Coloquem aí um asterístico, né? Brincadeira, asterisco, mas eu gosto de falar carioquês, né? Asterístico. Coloquem aí um asterístico. Qual o asterisco, gente? O seguinte, né? O STJ, no ano de 2016, ele verberou e falou assim, não, mas vocês não sabem.
Eu concordo que tem um prazo, né? Show de bola. Só que esse prazo, gente, ele vai começar a ser contado a partir do momento que nós fizermos a sentença que reconhecer a paternidade. E daí, de certa forma, você jorou essa ação em uma ação imprescritível. Porque a investigação de paternidade pode ser ajuizada a qualquer tempo. Se a ação pode ser ajuizada a qualquer tempo, ou em outras palavras, pode demorar 30 anos. Eu agora pleiteio, quero que o fulano de tal, Ayrton Senna, seja reconhecido meu pai. Poxa, 40 anos. Daí, a partir desse reconhecimento, surgiria o prazo. Em outras palavras, o STJ deu uma flexibilizada que, de certa forma, tirou a segurança jurídica já existente, né? A segurança jurídica já havida. Mas vamos falar da segunda corrente. Qual que é a segunda corrente, prof? A segunda corrente, inclusive, é uma corrente da USP, né? Então a gente tem aí a Giselda Hironaka, a gente tem aí, por exemplo, o Luiz Paulo Vieira de Carvalho, inclusive nós temos aí o Tartucci. O Tartucci, ele é adepto da segunda corrente. O que fala a segunda corrente? A segunda corrente, ela já tem um viés de pensamento voltado para os chamados direitos humanos, né? Direitos fundamentais. Por quê? Porque a propriedade é um direito fundamental. Se a propriedade é um direito fundamental, a gente tem que observar o quê? Que esses direitos, em sua essência, eles são direitos, e aí tem várias características, né? Eles são históricos, eles decorrem da história, que eles são universais, né? Mas dentro das características, a gente tem algumas características que são inalienáveis, eu não posso vender minha vida, né? E uma delas que me interessa é justamente a ideia de imprescritível. Eu não perco, por exemplo, o direito à propriedade em razão do meu não exercício, tá certo? Então, a ideia da imprescritibilidade, nem, né? Vamos supor, eu não estou pensando, vou ficar 2 minutos aqui sem pensar, assim, ó. E daí? E daí que eu vou perder o meu direito à liberdade de pensamento? Vou perder o meu direito de pensar em alguma coisa na vida? Claro que não! Em outras palavras, os direitos humanos, direitos fundamentais, você não os perde em razão do seu não exercício. Em outras palavras, a propriedade é a mesma situação. É o mesmo sentido. Você não perde esse direito pelo não exercício. É óbvio, contudo, entretanto, todavia, que a gente pode lembrar uma fragilidade desse pensamento. Que qual que seria? Justamente a possibilidade da situação do uso capião, que alguns chamam de uso campeão, né? Se eu não exerço o direito à minha propriedade e o outro, obviamente, exercer ele em meu lugar, esse sujeito ele terá aí o ganho dessa propriedade que era minha. Por isso que alguns até brincam, uso campeão, né? Show de bola. Tranquilo? Leve, leve. Só mais um adendo também dentro dessa segunda corrente que fala que é imprescritível. E essa segunda corrente que fala que é imprescritível, ela vai lembrar o seguinte, gente, se eu sou filho, vocês concordam comigo que o outro sujeito vai ser meu pai? O meu estado de filho e o estado do sujeito de pai é um estado eterno, ou seja, é um estado que não muda, independentemente de prazo, razão pela qual também essa ação seria imprescritível. E nessa mesma toada, diga-se de passagem, nós temos aí uma súmula que seria, se não me engano, ou a súmula 237 ou a súmula 257 do STF. Eu acho que é a 237. Peço para que vocês, né, por sinal, deem uma lida. Diga-se de passagem, terminamos assim a chamada ação de petição de herança. Deixo desde já para todos vocês um forte abraço, excelentes estudos e no próximo bloco nós estudaremos e ventilaremos aí o direito à sucessão legítima, um dos assuntos mais perquiridos e mais indagados nos certames, seja de concurso público e até mesmo de provas da OAB. Até lá, um forte abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.